Boa noite. 9h54, saímos faz 20 minutos de mais um dia exaustivo de depoimentos. Ontem foi um dia extremamente cansativo, ficamos sabendo de um esquema, na realidade, confirmação de um esquema que todos nós sabemos. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse a deputados que no governo Lula, os empréstimos a empresas como JBS e Odebrecht eram cedidos em troca de recursos de campanha para petistas em campanhas majoritárias e proporcionais. A reunião foi fechada. Relator da delação premiada de Palocci no STF, o ministro Edson Fachin autorizou que o ex-petista falasse à CPI somente sobre assuntos relacionados ao BNDES. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apontou a Fachin que o único anexo da delação relacionado ao tema é o termo de depoimento 21, cujo título é Negócios em Angola. Segundo a PGR, nesse anexo, Palocci relata, aspas, pagamentos de vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, portanto. Hoje nós tivemos aqui o seu Emílio Odebrecht e também o seu genro, o Maurício Ferro. Infelizmente, nós tivemos essas duas sessões sigilosas, então não podemos trazer números. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a CPI cada vez mais está se aprofundando, cada vez mais nós estamos entendendo como era o ciclo de corrupção e todos confirmaram. Infelizmente, temos vários partidos políticos envolvidos e, infelizmente, Caixa 2 para campanhas políticas para um outro país e algo muito mais sério. Recebemos também de outros países dinheiro para financiar a campanha política aqui. Algo extremamente sério e perigoso. Então a gente está falando de bilhões de dólares que foi dado do nosso povo brasileiro para essas empresas, as empresas preferidas desse grupo político que existia na época e fez com que elas supervalorizassem os valores dos contratos dela para que se fosse gerar serviço, exportação de serviço e bens, que infelizmente a gente sabe que não aconteceu, mas com isso favorecimento aí de campanhas políticas para vir Caixa 2. É importante dizer também que nesse período houve sim favorecimento, infelizmente, dessa casa, do Congresso Nacional, com alguns parlamentares, com favorecimento de emendas parlamentares e aumentar inclusive os seus créditos. Cada vez que eu saio de um depoimento, eu saio realmente triste, porque a gente percebe que ali era uma coisa tudo muito normal. Era normal se entregar a Caixa 2, era normal sim financiar a campanha política, era normal sim negociar MP. Isso para mim dói o meu coração, porque aí a gente está falando aí de milhões de desempregados, um desemprego maciço e um esquema orquestrado no sentido do quê? Nós tínhamos aí um Tesouro Nacional que fazia um empréstimo e o BNDES fazia um empréstimo de juros subsidiado, pagando a mais para o desenvolvimento econômico do país, coisas que a gente sabe que não foi feito. Quem fazia a garantia hoje éramos nós também. Então nós subsidiávamos, nós emprestávamos e pagamos a garantia. Tudo isso para quê? Para manter certos políticos no poder, de todos os partidos, mas é lógico que a gente sabe que a grande maioria do dinheiro era desviado sim para o partido que estava no poder. Também foi falado e confirmado, houve sim favorecimento de pedidos pessoais, de pedidos para sobrinhos, filhos, que custavam milhões de reais. É muito importante falar uma coisa, ninguém quer quebrar o BNDES. Sabemos a importância do desenvolvimento econômico, sabemos a importância da geração de emprego, mas se a gente tivesse pego esses 500 bilhões e colocarmos na média e na pequena empresa, com certeza absoluta, teríamos um investimento muito mais adequado e a geração de emprego, a geração de dignidade para as pessoas. Então, a política que foi adotada não foi a política adequada. E isso foi falado pelo Joaquim Levy, o ex-presidente do BNDES, dizendo que ele não concordava com essa injeção de dinheiro para algumas empresas que eram do amigo. E esse amigo acabou estando no Chilindró.